E as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ estão aí próximo das máximas históricas. Será que esse é um bom momento para você fazer um investimento em título do Tesouro? É isso que a gente vai descobrir em detalhes hoje aqui. Recentemente, as notícias que você vê na mídia, aí, principalmente na mídia que aborda finanças, são sobre os títulos do Tesouro e as taxas que não param de subir. IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, IPCA mais 6,6 e muito tem se falado disso. Mas será que essa é uma boa aplicação? Será que isso vale a pena você ter um investimento? Então vamos entender isso em detalhes, os benefícios, e também os malefícios, não diria malefícios, mas talvez os pontos que podem ser negativos para você estar fazendo esse tipo de investimento. O primeiro ponto é a gente explicar o que é um Tesouro IPCA, um Tesouro IPCA+, que muito tem se falado, As pessoas têm muita dúvida do que seria o tal do IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, vulgo inflação, tá? É a inflação que a gente tem no país aqui dos nossos produtos. Então, sempre que você investe num título do Tesouro que está ligado à inflação, tem lá o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Essa taxa pré-fixada, ela é de acordo com o risco que está o país. Quanto mais alto os títulos do Tesouro estão pagando por esse título, maior significa que está o risco no país. Então, em outras palavras, o que acontece? Você fazendo investimentos nesse título, você vai estar protegido da inflação, Você vai ganhar toda a inflação do período, mais aquela taxa pré-fixada. No caso, esses títulos que estão pagando acima de 6%, você receberia, por exemplo, a inflação, se a gente fosse pegar o período de um ano, a inflação daquele ano, mais a taxa pré-fixada, que seria, no caso, por exemplo, 6%. Então, se a inflação no ano fechasse em 5%, claro que você vai ganhando essa inflação aí rateada entre os meses, Mas, por exemplo, se fôssemos pegar aqui a inflação de um ano que deu 5% mais a taxa de 6%, você ganharia no ano 11%. Se no outro ano a inflação fosse a 10% e você estivesse nesse título de 6%, você receberia 16% ao ano. Então essa é a lógica dos títulos do Tesouro. Você está protegido a pelo menos um dos índices inflacionários do país. Então alguns dos benefícios de investir nesses títulos são, por exemplo, a proteção contra a inflação do país, E você vai receber mais uma taxa real. Outro ponto é a segurança, Os títulos públicos são os investimentos mais seguros que a gente tem no país. Por que os mais seguros? Porque antes de qualquer coisa afetar a segurança dos títulos públicos, por exemplo, dar uma crise, uma quebradeira geral no país, a última coisa que vai quebrar vai ser os títulos do governo. Temos, claro, a oportunidade de estar pegando um título com taxa real acima dos 6%, protegido da inflação. E por último, a previsibilidade dos retornos a longo prazo, tá? Eu vou deixar um asterisco aqui porque eu já vou explicar o porquê disso da previsibilidade. O primeiro ponto que a gente deve observar da previsibilidade disso é que assim, a gente vai ter a previsibilidade da taxa real, tá? Ao longo dos anos. Mas não da inflação, porque você não sabe se a inflação no próximo ano vai ser 2% ou vai ser 10%. Então é esse ponto, você tem a previsibilidade da taxa real. Outro ponto que se você não tem conhecimento, você tem que tomar muito cuidado ao investir em títulos atrelados ao IPCA, é que existe a marcação a mercado. A marcação a mercado é a variação dos preços dos títulos públicos. Como os títulos públicos você compra eles e depois você pode vender antecipadamente no mercado secundário, o mercado secundário sempre vai ter oscilações. Então, por exemplo, quando você faz um investimento num título desse do Tesouro direto, o que pode acontecer? Logo no primeiro ano, entre o primeiro e o segundo ano, você sofre bastante com a marcação a mercado, que é a variação dos títulos públicos. Pode ser que durante esses momentos você tenha uma valorização expressiva do título, mas também pode ser que você tenha o efeito contrário, tenha uma desvalorização desse título. Algo que vai ser corrigido se você levar o título até o vencimento. Então isso é algo que você precisa tomar muito cuidado. Nós aqui no Você Investidor, a gente faz bastante estratégias de marcação ao mercado, determinando um ponto de entrada e um ponto de saída nesses títulos ao longo de um determinado período, o que traz uma rentabilidade maior a curto prazo. Isso é uma das estratégias que a gente utiliza aqui. E outro ponto que você deve tomar muita atenção, recapitulando o que eu falei no início desse vídeo, que a taxa prefixada que é paga por esses títulos, ela está envolvida com o Risco Brasil.
Então, se políticas econômicas não estão muito bem alinhadas, o risco Brasil sobe e essa taxa vai subir. No caso, ela vai ficar mais atrativa. Só que ao mesmo tanto que ela fica mais atrativa, significa que o nosso país não está muito bem economicamente, né? Então, tem um risco grande de você investir no país, tá? Então, esses são os pontos que você deve tomar cuidado também. E entrar nesses títulos em momentos onde a gente esteja com uma indefinição econômica, né? Então, muitas variações do que pode estar acontecendo na economia também pode ser perigoso, principalmente por conta da marcação ao mercado, se você não souber o que você está fazendo. E é claro, vem a pergunta, né? Então, vale a pena investir nesses títulos? E depende da estratégia que você vai utilizar. Então, se você quer uma aplicação que proteja o seu patrimônio da inflação e você deseja levar até o vencimento, pode ser uma boa opção para esse quesito. Agora, por exemplo, se você não tem certeza do prazo que você vai precisar desse dinheiro, né, e talvez você tenha que fazer um resgate antecipado, é melhor tomar cuidado porque você pode sofrer oscilações e ao sair desse título antecipadamente, você pode ter um prejuízo se você não entender a estratégia que você está utilizando, principalmente por conta da marcação ao mercado, que pode ser muito benéfica, mas se você não dominar ela, ela pode agir contra você. E se você quer entender um pouco mais das estratégias que a gente utiliza de investimento aqui no Você Investidor, se você já tem uma carteira de investimentos montada, não está satisfeito ou tem dúvidas de como ela funciona, agende uma consultoria gratuita aqui com o nosso time. São em torno aí de 30 a 45 minutos de alguns horários que a gente libera durante a semana. Basta você tocar no link que está aqui na descrição desse vídeo, preencher um pequeno formulário e você pode ser selecionado para conversar com alguns dos nossos consultores aí de forma totalmente gratuita. E é claro, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para estar sempre recebendo conteúdos como esse. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e até mais!